Nós temos o mundo natural que foi revelado, os atributos invisíveis de Deus foram revelados através da natureza, e a natureza dá testemunho disso. Então não temos como negar que existe um Criador. E outra coisa, afirmar simplesmente que Deus é uma invenção do homem, ou faz parte de um construto da sociedade, o problema com essa ideia é que ela esquece do ponto de que Deus não é um ser logicamente incoerente. O problema com os ateus e com os sociólogos ateus é que eles negam a existência de Deus simplesmente com base em sentimentos e emoções, mas eles não demonstram que a ideia de Deus é uma ideia plausível. Eles esquecem que a ideia de Deus é uma ideia plausível. Se você encontra um ateu, por exemplo, que diz assim: olha, eu não tenho como provar que Deus não existe. Mas é claro que você tem como provar que Deus não existe. É simplesmente você tem que demonstrar que a ideia de Deus que a ideia de Deus é logicamente incoerente. Como 2 mais 2 é igual a 5, por exemplo. Ou que não existem triângulos de 5 pontas. Isso é uma ideia logicamente incoerente. Então, nós podemos confiar que Deus é um ser que existe fora do universo, que criou todas as coisas, porque racionalmente faz sentido, porque é uma ideia plausível, e também nós temos evidências disso. Agora, muito mais do que evidências, gente, como o pastor Alex Lemura comentou, é a nossa vida devocional com Deus. O nosso maior testemunho, a maior evidência, o maior testemunho de que Deus existe, não é simplesmente um construto social, é de que Ele transformou as nossas vidas. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que é isso. Olha, eu acho, dentro da mesma linha, eu acho que contra fatos não há argumentos. E essa ideia de que Deus é uma construção, um construto, é boato, é teorização mental, é um exercício mental, que não é alicerçado em evidências. Então acho que a melhor forma de você destruir isso é com fatos e contra boatos. Por isso que a teoria do design inteligente, ela argumenta ou monta toda a sua linha de princípios e de fundamentos em fatos. Então, uma das coisas que você pode fazer, por exemplo, olha, o robozinho, ele está achando que é Deus por causa de um pressuposto? Não é. Por quê? Porque ali tem informação. Aí você vai na informação, existem leis da informação. A informação, existe matéria, energia, a informação é um terceiro elemento. E a informação da vida é uma informação abstrata, totalmente arbitrária, que mostra através de leis. Eu tenho uma palestra bastante interessante sobre isso, que é um dos pilares da teoria do design inteligente, é a informação. Mostra através de leis da informação que apenas uma mente inteligente, consciente, coerente e tudo mais poderia ter criado a informação da vida. Então são fatos, são leis que derrubam boatos, e contra leis não há argumentos. Quem criou Deus? A lei da informação responde essa pergunta. É muito simples. Aí você fala assim, olha, Deus tinha informação para criar a vida. Quem criou Deus? Um sujeito que tinha mais informação de que Deus para criar Deus. Então foi o super Deus. Quem criou o super Deus? O mega Deus. É o exercício que o Dawkins faz. E todo mundo acha que ele é o cara mais erudito do mundo. Aí ele fala assim, essa série não tem fim, então não é... Não, a lei da informação aponta para Deus de uma forma muito interessante. Porque você vai falar assim, essa série é infinita? Não. Ela tem que parar num sujeito que tem toda a informação do universo. A informação é fantástica por causa disso. E alguém pode ter mais do que toda a informação do universo? Não. Então a série é finita. Termina num sujeito que tem toda a informação do universo. A gente se abre a sua Bíblia. Aí nesse momento você abre a sua Bíblia e fala, olha, tem um cara que falou aqui, que conhece todas as estrelas do universo e as chama pelo seu nome. Tem um sujeito que falou aqui, que sabe
o número de todos os grãos de areia do mar, não é? E tem um sujeito que disse aqui que conhece todos os fios de cabelo que você tem na sua cabeça, até para os zeros, né? Exatamente. E aí, por que ele escreveu aquilo? Porque ele diz: eu sou esse sujeito que tem toda a informação do universo. Eu sou o princípio e o fim. Então é assim, olha, contra boatos, você refuta com fatos, com evidências, com leis, e contra leis não há argumentos. Então eu acho que assim, a gente tem que refutar esses boatos que estão por aí, com fatos, com evidências, dando testemunho da racionalidade da nossa fé, para que as pessoas entendam que a gente não crê no Henrique Cristo. Acabou meu tempo, né, Fabíola? Mas alguém que crê no Henrique Cristo aqui? A fé é aquela coisa do impossível? O Henrique Cristo não é bonitinho? Não parece com Jesus Cristo encarnado? Não parece. Ele parece, não parece? Não tem um monte de seguidor, mas por que você não segue o Henrique Cristo? Outro dia ele foi em Santos pegar umas ondas e usou uma prancha de isopor. Pode. Se ele fosse o Cristo, ele estaria andando sobre as águas, não é? De noite numa tempestade. Não era uma aguinha paradinha não, tá? Ele ressuscitaria defunto, mas defunto novo é fácil de ressuscitar, não é? Tem médicos que ressuscitam defunto de 1 hora, 2 horas, mas quero ver ressuscitar um cara que esteja cheirando mal. Então, contra fatos, você tem que derrubar esses boatos com fatos e vencer a barreira racional. E ao vencer a barreira racional, aí você vai, como o pastor falou aqui, você explora essa relação profunda com esse Deus, porque a tua razão permite você adorá-lo de uma forma tremenda e espetacular. Hoje aqui, ouvi que nenhuma cosmovisão é completamente errada e concordo muito com isso. Em outra ocasião, ouvi de um pastor muito querido a seguinte frase: sou cristão porque vejo Jesus gerando vida através do seu amor, mas admito a possibilidade de geração de vida em outras religiões. Partindo do pressuposto que essas duas colocações são verdadeiras, qual deve ser minha postura como jovem missionário na academia e fora dela, diante das pessoas que professam uma fé diferente da minha, mas acreditam numa espiritualidade? Como me posicionar diante de um judeu, muçulmano, espírita, para apresentá-lo o amor de Cristo, sem desconstruir o que há de bom em suas crenças? Essa pergunta foi fantástica, né? Aliás, parabéns a quem fez. Eu espero que esse pastor muito querido que falou isso não seja de São Paulo. Mas eu tenho uma desconfiança que é. Eu tenho uma desconfiança que essa palavra veio de um pastor de uma igreja de São Paulo. Mas espero que não. Eu também espero que não tenha em outros lugares. Esse é um problema sério, né? Esse relativismo. A gente está relativizando tudo, e isso bem no universalismo, né? Então, esse conceito de que Deus pode ser conhecido e pode ser revelado e pode ser exposto em qualquer prática de religiosidade, né? Isso aí é muito perigoso. Acho que isso torna o Evangelho um pouco mais fácil de ser aceito, né? Não, peraí, o Evangelho não é assim. O Evangelho não exige mudança de vida. O Evangelho não exige que você abandone qualquer outro pressuposto religioso que vá contra Cristo. Não, você pode caminhar com o Evangelho mesmo sendo kardecista, né? Não, porque afinal de contas, Jesus quis que a gente amasse o nosso próximo. Jesus quer que a gente ame o nosso próximo. Jesus quer que a gente faça tudo isso. Então, quem melhor do que os kardecistas para amar o próximo e fazer ação de relevância na sociedade? Eu acho que eles fazem isso muito bem e com excelência, mas isso não é tudo sobre a fé em Jesus Cristo, sobre a caminhada com Jesus Cristo. E isso pode ser um ponto de diálogo. Eu vejo que, como Paulo fez no Areópago, ele não chegou chutando o pau, né? Não chegou chutando os ídolos, não pegou a santa e chutou. Ele falou assim: vejo, irmãos, que os irmãos são religiosos. Ele pegou um aspecto positivo da prática religiosa pagã. Ele não chegou criticando aquela prática religiosa. Então,
contextualizando para nós, quais são os maiores desafios hoje das outras práticas espirituais, ou das outras formas de espiritualidade. Pelo menos em São Paulo a gente tem muito um sincretismo com kardecismo, né? com auto-espiritismo. Pode ser que seja parecido aqui também, acho que na maioria do país é assim. Como é que você usa isso? Você não precisa sair criticando, falar, olha, reencarnação não existe, hein? Vai pro inferno, você que acredita que o Espírito está falando através da criptografia, né? Não existe isso, vai pro inferno, porque vai ser condenado, vai sofrer no mármore do inferno, e vai ficar lá queimando. Acho que isso é você fechar a barreira, você fechar a porta para continuar o diálogo. Você pode observar pontos muito positivos e interessantes que tem em outras espiritualidades, e a partir daí conduzir para, de alguma forma, um relacionamento pessoal com um Deus vivo, único e verdadeiro, revelado em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Pelo menos é isso que eu tenho tentado fazer no meu dia a dia. Em São Paulo, a gente dialoga com muitas pessoas que têm práticas espirituais. E outro dia, a médica que eu fui, uma cardiologista, foi fazer um exame do coração. Aí ela perguntou, o que você faz? Eu falei, trabalho na igreja batista. Não, mas o que você faz lá? Seu coração está muito ansioso, você está com muita preocupação. Eles exigem muito de você. Eu falei, olha, eu sou pastor da igreja, sou presidente da igreja lá. Ai, mas você não crê no que vocês pregam lá? Não. Ela deu uma exortada em mim, né? E aí ela começou a falar assim, não, porque eu acho que Deus é amor, e Deus se revela, eu sou ecumênica, ela se auto-intitulou, eu sou ecumênica, né? Eu acho que Deus se revela de todas as formas e tal. E aí foi a hora que eu fiz como Paulo faria, eu entendo, né? Você trabalha no conceito, eu falei, olha, eu entendo que Deus se revela em amor, porque de fato a palavra de Deus diz que Deus é amor, né? O amor pelo próximo, que você não pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu próximo, você vai ser mentiroso. Então eu falei para ela, eu creio que Deus se revela em amor, no entanto, existe uma única forma de você ter pleno relacionamento com Deus, que é através de Jesus Cristo. E aí ela ouviu isso e meio que desconversou. Mas tem uma hora que você vai precisar confrontar com a verdade. Você não vai precisar sempre, você não pode sempre maquiar a centralidade da pessoa de Jesus, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Amém? Não dá para você maquiar. Tem uma hora que o confronto vai acontecer. Quando Paulo disse lá no Areópago, varões, eu vejo que vocês são religiosos e tal, mas eu quero dizer sobre aquele que ressuscitou. Aí quando ele começou a falar sobre Jesus, o que aconteceu? Ah, tá bom, Paulo, sobre isso ouviremos depois. Quando ele chega na pessoa de Jesus, aqueles que estavam abertos, aquele que Deus já tinha, aquele que Deus tocou no coração, aquele que o Espírito Santo de Deus convenceu, aqueles continuaram com Paulo. Aí, acabou meu tempo, Fabio. Aqueles continuaram com Paulo. Mas tiveram aqueles que falaram, não, peraí, sobre a ressurreição dos mortos, sobre a pessoa de Jesus, a gente ouve depois. É natural que no confronto, ou quando você expõe a verdade única, você possa sofrer algum tipo de rejeição. Mas isso não significa que você deva achar que Jesus Cristo é aberto para todo tipo de expressão religiosa. Senão é universalismo. Só complementando, né? Tem um versículo que diz assim, quem comigo não ajunta, espalha. Eu entendo o cristianismo assim, ele é preto ou branco, não há cinzas, tons de cinza no cristianismo. 50 tons de cinza, não existe, ele é preto ou branco. Ou você está com Cristo, juntando com Ele, ou está espalhando. Como o pastor disse aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, é o único caminho. Então você não deve fazer compromisso nenhum, com nenhuma outra forma que não leve a Cristo. Porque a gente sabe que só tem duas religiões, o homem se salvando ou Cristo salvando. E você não vai fazer compromisso com o homem se salvando. Você não vai confrontar, não vai bater, não vai chutar santo e tudo mais, mas você vai ser firme nessa. Cristo é o único caminho, a única esperança. Lembra de Cristo, a única esperança? Foi em 1960 e alguma coisa. As igrejas batistas encheram o país de uns cartazinhos que colocavam nas casas assim, Cristo, a única esperança. Ele é o único caminho, a única verdade, a única... Deus vai ter misericórdia e vai salvar?
Pode ser, mas Deus, mas o que nós entendemos hoje é que Cristo é o único caminho, e você tem que levar essa verdade. Nunca faça nenhum compromisso, não espalhe, não seja um cristão cinza, seja preto ou branco, tá bom? Só um breve comentário. Eu acho muito importante que nós nos lembremos que todo ser humano, ele busca Deus. Isso faz parte da nossa imagem e semelhança de Deus. Parte do que significa ser imagem e semelhança de Deus é isso. Todo ser humano tem sede por Deus. Dostoiévski, escritor russo, dizia assim: existe dentro do ser humano um vazio do tamanho de Deus. Isso significa que nós temos um anseio infinito, que nós direcionamos para coisas que são finitas. Isso é idolatria. E a história da humanidade é isso. O que são as religiões? É o homem buscando a Deus, só que ele busca de uma maneira errada. Então a nossa tarefa, quando nós estamos conversando com um ateu ou com uma pessoa de uma outra religião, seja de qual cosmovisão for, a primeira coisa é nós nos lembrarmos disso, de que nós estamos diante de uma pessoa que está buscando a Deus, mas que está buscando da maneira errada, ainda que ela esteja inconsciente disso. Quando nós estamos alertas em relação a isso, nós desenvolvemos uma sensibilidade para com aquela pessoa. E aí o diálogo fica viável. Você é capaz de encontrar pontos de contato nas crenças daquela pessoa para direcionar ela para o caminho certo. E é isso que Paulo está fazendo ali no Areópago, quando ele diz: em tudo vejo que sois religiosos. Ele não disse idólatras, porque ele verificou que aquele povo ali, os gregos, tinham anseio por Deus também, embora eles estivessem direcionando para o lado errado. Então nossa proposta, nosso caminho como cristãos, o que nós temos que fazer é isso. Nós estamos diante de uma alma que está buscando a Deus, mas está muitas vezes inconsciente disso. Quando nós estamos alertas em relação a isso, o diálogo fica mais viável. Se em meio a uma aula o meu professor questiona, ridiculariza a fé cristã, como devo me portar? Me posicionar contra ele em sala de aula, fora dela, apenas com o professor, ou me abster? Você quer falar? Você tem que respeitar o seu professor, ele é autoridade ali, e como cristão você tem que se submeter à autoridade dele, mesmo quando ele te ridiculariza, ele faz o bullying do naturalismo filosófico. Agora você não pode ficar quieto. Tem formas de respeitosamente você contrapor. Então você tem que estar com uma série de perguntas já prontas. O pessoal do design inteligente tem alguns blogs por aí, sites que tem lá as 50 perguntas que você deve fazer para o seu professor de evolução, as top 50. Então você tem lá 50, já vai para a aula de evolução, você já leva 50. Aí o professor vai falar: não sei isso aqui, você fala: mas professor, o senhor falou aí que está tudo provado, tal, da evolução, o senhor poderia dar um exemplo de uma mutação que aumentou a informação? Pega o Dawkins com os debates com, como é que ele chama? Ele é fantástico. O Craig, o Lennox, é fantástico. Ele fazem perguntas, tem uma pergunta que, essa pergunta foi feita para o Dawkins, ele ficou 15 minutos sem, assim, não tinha o que falar. Então você tem que ser sábio. Acho que a sabedoria é a principal palavra aqui. Você não vai falar: professor, vai fazer um BO contra o professor. Não. Ele é autoridade ali. Ele está sendo equivocado e tudo mais, mas você com sabedoria vai fazer as perguntas certas, no momento certo, e derrubar as suas posições. E aí ele vai te respeitar, ele vai tremer. Da próxima vez... Teve uma mãe de uma aluna que mandou uma vez um e-mail para mim, disse que a menina foi ridicularizada, ela levantou, falou de Deus, e ele falou assim: minha filha, não existe um cientista sequer decente nesse planeta que ainda não aceitou a evolução. Aí a mãe mandou um e-mail para mim e falou assim: professor, ela pode mandar o seu currículo? Eu falei: claro.
E aí a menina na outra fala: professor, o senhor disse que não tem nenhum. Eu tenho aqui o e-mail do professor, eu tenho o currículo. Ele disse que se o senhor convidar, ele vem dar uma palestra aqui. O professor pegou, tremeu, suou, nunca me convidou, mas parou de falar. É assim que você deve agir, com muita sabedoria, respeito, mas com muita sabedoria, fazendo as perguntas certas. Sim, só uma observação sobre isso. É importante que nós entendamos que não precisamos ser contra as pessoas. O que a gente tem que defender é o Evangelho. Senão a gente assume a raiva da pessoa. Aquele professor maldito, aquele professor está de perseguição. Na verdade, Jesus disse: bem-aventurados sois quando vos perseguirem. Não é isso que ele disse no Sermão do Monte? Então, é muito importante com que a defesa da nossa fé não se torne uma polarização, para que você seja, é lá o crente chato, já vai falar o crente chato da turma, né? Então você tem que permitir com que o amor pelas pessoas seja maior do que a defesa do seu argumento. Senão você vai ser sempre a pessoa que é intolerante, que é o chato, né? Tem que agir com sabedoria na direção do Espírito Santo de Deus e não se omitir. Tem que sim se posicionar como cristão. Quem já assistiu o filme Deus Não Está Morto? Todo mundo, né? Eu também assisti. Aquele filme é muito legal, gente. A apologética daquele filme é fantástica e é muito precisa. Mas ele é um pouquinho ilusório, é o meu ponto de vista. Eu não acho que se você desafiar um professor em sala de aula, você vai converter ele, como acontece no filme, assim, rapidamente, né? Eu acho que não é assim na vida real, não. Eu acho que a coisa é mais difícil. Então, eu acho que é importante a gente se lembrar disso. Existe quando a gente estuda algumas técnicas da apologética, a gente tem uma que a gente tem que lembrar, que quem está com o microfone sempre ganha o debate. Porque você domina a discussão, né? Mas se você resolver, de alguma forma, desafiar o professor, eu acho que a melhor maneira é de você usar perguntas estratégicas, como por exemplo: professor, o que o senhor quer dizer com isso? O senhor já considerou essa possibilidade? Perguntas dessa maneira demonstram um tom mais humilde e acredito que a discussão se torna um pouco mais fácil. Mas eu acho que eu veria com um pouco de cuidado. Acho que talvez seja interessante você convidar o seu professor para tomar um café, de repente discutir com ele, debater. Eu acho que isso é uma proposta interessante. Tem 3 perguntas aqui a respeito de homossexualismo. Então é um tema que está sendo bastante preocupante, né, para as pessoas. Como reagir frente ao homossexualismo como cristão na universidade? E aí tem 2 relatos aqui de exemplos vividos. Um diz: olá, gostaria de expor um exemplo e saber como um jovem cristão deve proceder. Exemplo: uma pessoa que não é cristã, mas já teve contato com espaços cristãos, é lésbica. Se intitula assim desde muito tempo. Ela tem um nome feminino, é claro, mas ela decidiu mudar seu nome, ser chamada pelo nome masculino que escolheu. Eu, como cristã, devo proceder de que forma? Essa situação é real. E eu escolhi continuar chamando pelo nome que é de registro, mas acho um assunto muito delicado. E outra pessoa diz: você falou da questão da alienação. O que vocês acham daqueles evangélicos que, caso você não aceite ouvi-lo ou até mesmo receber os folhetos, eles dizem que você é Satanás? Isso aconteceu com uma irmã minha no ônibus. Não sei se a aparência dela, ela é creep, cabelos de homem curto, e essa mulher a destruiu naquele ônibus porque não aceitou sua palavra. Isso sabemos que não é evangelizar. O que vocês falam, pensam a respeito? E a vítima é ateia. É uma questão de homossexualismo e estereótipo daquilo que a pessoa vê, da aparência, e como lidar com essas questões na universidade. Sobre a homossexualidade, eu acho que é talvez o grande desafio hoje nas igrejas, na universidade. Eu vejo que no debate social, no debate público, isso tem tornado uma proporção tão grande de polarização. Então você tem os evangélicos de um lado e você tem GLBTS de outro lado, e eles se matando numa guerra, né, até não acabar mais. Só que esse tipo de debate ou de discussão, ou às vezes se torna até um ataque, né,
acaba só impedindo que o Evangelho alcance as pessoas e aqueles que precisam do Evangelho de fato. O que eu tenho tentado pregar lá na igreja é que o nosso amor pelas pessoas precisa ser maior do que a defesa da nossa sã doutrina, da nossa sã verdade. E é muito difícil, porque a gente sabe que a prática homossexual, claro, na nossa convicção, ela é pecaminosa. Mas, tal como a prática homossexual, existem diversos outros pecados dentro da igreja. Existem vários pecados que eu mesmo faço, que você mesmo faz, e que são mais toleráveis. É lógico que as consequências do pecado são diferentes, mas nós temos muita dificuldade em amar aquele que é totalmente diferente, ou aquele que se expressa contra a nossa prática de fé. Há alguns anos atrás, eu participei de um processo de um grupo de evangelização com travestis, com prostitutas homossexuais, lá em São Paulo. E diante de tantas igrejas que realmente acreditam no plano de Deus para a família, né? no plano de heterossexual para a família, diante de tantas igrejas que creem nesses valores, pouquíssimas igrejas ou pouquíssimos cristãos estão dispostos a amarem os homossexuais a ponto de lhes conduzir à verdade, ao reino de Deus. Nós estamos muito dispostos a criticar, mas pouquíssimos dispostos a amar. E o que seria amar a ponto de conduzi-los ao Evangelho? Seria estarmos realmente disponíveis a acompanharmos pessoas, a amarmos, a cuidarmos de pessoas, a aceitarmos pessoas, a fim de que elas sejam transformadas, compreendam o amor de Deus e deixem a prática pecaminosa. Aqui eu acredito que existe um programa chamado Celebrando a Recuperação, né? E tem aqui na IBAN? Não sei se tem. Bom, Celebrando a Recuperação é um programa de pessoas que têm algum pecado oculto, alguma dependência emocional, e muitas vezes não tem como falar sobre isso, ou tem medo, ou tem vergonha de falar sobre isso. Existem pessoas na igreja, talvez tenham pessoas aqui nesse auditório, que tenham dilemas homossexuais. Lembro que há 6 anos atrás, quando eu era pastor em Osasco, um menino da igreja, ele era membro da diretoria da igreja, e ele quis conversar comigo, quis falar comigo, falou: pastor, você é a primeira e única pessoa que eu falo sobre esse assunto, mas eu tenho graves conflitos homossexuais. Eu nunca consegui me abrir com ninguém na igreja, eu nunca consegui falar com ninguém, não consegui falar com alguns familiares, porque eu sei que eu vou ser recriminado. E naquela ocasião, o que fazer diante de uma pessoa que quer mudar, mas não consegue abertura na igreja? Porque se ele falar sobre isso na igreja, vão falar: o encapetado lá, tira o demônio do corpo, sai demônio da homossexualidade. Ele nunca vai ser restaurado dessa forma. Então eu comecei a procurar programas, ministérios que conseguissem de alguma forma pregar o Evangelho e auxiliar. Só que tem pouquíssimos irmãos dispostos a amarem pessoas com conflitos sexuais. Pouquíssimos, mas muitos dispostos a criticar e falar: está errado, vai para o inferno. Ah lá. Então acho que o grande desafio é amarmos de forma profunda e intensa. Quanto a chamar do nome de batismo, nome de registro, ou um novo nome, eu lembro que um pastor lá em São Paulo, Paulo Capelletti, tem um ministério chamado Salvação, Amor e Libertação, trabalha muito com travestis. Quando ele ia evangelizar os travestis, ele falava assim: ei, qual que é o seu nome? Aí o travesti falava: é Nicole, né? Nicole. Aí o Capelletti falava assim: eu não quero esse nome, eu quero o nome que papai e mamãe te deram. Lógico que eles ficavam irritados com isso. Olha, João, né? Roberto. Lógico que eles ficavam irritados com essa questão, mas no entanto o Capelletti não estava lá xingando eles, ele não estava lá ofendendo, ele estava lá: olha, Deus te fez diferente, você não é assim, você pode ser diferente, e eu estou disposto a amar você. Eu tenho aqui uma casa, se você quiser sair da prostituição, se você quiser deixar essa vida, nós temos uma casa para você morar com a gente, você viver com a gente, nós vamos te ajudar a se sustentar, você vai caminhar com a gente, você vai entender o que é o conceito de igreja, em que um ama o outro, e que assim a gente pode ser mais parecido com Jesus juntos. Então é muito fácil a gente falar assim: não, muda. Mas é muito difícil: olha, você quer mudar? Eu estou junto para você mudar, com o nome que papai e mamãe te deu. Desculpa, Fabiola, de novo. Matou a cobra e mostrou Paulo.
Duas perguntas agora sobre um tema apologético que é quentíssimo, que é o problema do mal. Responda à clássica: se Deus existe, por que o mal existe? Por que crianças passam fome? Como explicar a um colega que às vezes Deus permite o acontecimento de coisas ruins na vida de pessoas? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quem que pode responder o problema do mal? Bom, eu gosto muito da maneira como o Alvin Plantinga, um grande pensador cristão, trata desse problema. Na verdade, ele e o William Lane Craig. O Plantinga, ele lançou um livro nos anos 70 sobre esse assunto, Deus, a Liberdade e o Mal, que inclusive está publicado pela Vida Nova. E depois desse livro, gente, nas academias, na filosofia, o problema intelectual do mal é considerado resolvido. Vou tentar explicar rapidamente o que ele desenvolve aqui. Bom, ele trabalha da seguinte forma: existe o problema intelectual do mal e existe o problema emocional do mal. O problema intelectual do mal se refere às ideias de que é impossível que coexista um Deus amoroso e onipotente com o mal. Isso é logicamente impossível, não tem sentido. Então, você vai trabalhar com a filosofia para tentar resolver esse problema. E o problema emocional do mal se refere a pessoas que estão sofrendo na prática, que perdeu um parente, sofreu um acidente, teve o seu braço amputado e coisas do tipo. Para esse tipo de pessoa, você não deve fornecer uma resposta intelectual, porque aquilo vai soar frio. O que aquela pessoa precisa é de um abraço, é de que você chore com ela. Okay? Então, essa distinção já ajuda. Problema intelectual e problema emocional. Agora, quando a gente fala do problema intelectual, é importante a gente notar que o que o Plantinga faz é que não é logicamente impossível Deus e o mal coexistirem, porque não são ideias contraditórias. Não existe nenhuma contradição explícita entre Deus existe, o mal existe. Uma contradição seria: Deus existe, Deus não existe. Porque as duas coisas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo.